Tudo que você precisa saber sobre suporte básico e avançado de vida está nesse mapa mental. Meu nome é Guilherme Gasparini, sou professor para concurso público em enfermagem e eu resumo temas complexos em um mapa mental explicando para vocês em menos de 30 minutos, beleza? Bora lá então começar com a nossa problemática, que é a parada cardiorrespiratória, e vamos iniciar a nossa apresentação. Se liga, pessoal, nós temos aqui a PCR e a PCR, o protocolo de atendimento à parada, segundo a American Heart, tem que ser baseado no que nós chamamos de cadeia de sobrevivência, tá bom? A cadeia única de sobrevivência. Essa cadeia única de sobrevivência, pessoal, o próprio desenho que eu coloquei acima dela é representativo, tá? O que é uma cadeia? É uma sequência de eventos. Tá? E essa sequência de eventos é representada por elos. Elos que estão conectados entre si. A cadeia única de sobrevivência, por que ela chama única? Porque ela funciona tanto para adulto quanto para pediatria. Tá bom? Ela é composta por 6 elos. Cada elo representa uma ação da parada cardiorrespiratória. Então eu vou até parar minha apresentação aqui para vocês perceberem o mapa mental geral aqui, o contexto geral. Presta atenção aqui, pessoal, por gentileza, vai valer a pena. Tá vendo essas ramificações mais próximas aqui, ó, do ramo principal? Essas ramificações aqui, ó, que eu estou passando o mouse, elas representam, cada uma delas representam um elo da cadeia de sobrevivência. O que as bancas cobram disso? Se você conhece esses elos, se você sabe a sequência deles, beleza? E se você sabe a composição da cadeia de sobrevivência única, que eu estou deixando aqui para vocês. Então esse já é o primeiro ponto, tá? Cada ramificação representa um elo e a banca te cobra o que você sabe sobre esses elos, tá? Além disso, você sabe a sequência deles? Então, isso que nós vamos ver agora. O primeiro elo é o que nós chamamos de reconhecimento e ativação do serviço de emergência, tá? O que é o reconhecimento do que, Guilherme? Reconhecer o quê? Reconhecer a parada cardiorrespiratória. Olha a imagem que eu deixei aí logo acima para vocês. Reconhecer a parada e chamar ajuda é o primeiro elo da cadeia de sobrevivência. A primeira coisa a ser feita. Depois, você vai ter uma dúvida, mas tudo bem, como é que eu reconheço uma parada? Bom, primeira coisa que você vai fazer é checar a responsividade da vítima, tá? Avaliar o seu neurológico. Vítima inconsciente, então é um pontinho ali já para ser considerado PCR, ok? A segunda coisa a ser avaliada é o pulso carotídeo, tá? E nessa técnica de verificação de pulso carotídeo, você tem algum tempo para ser verificado esse pulso, de 5 a 10 segundos, beleza? Você não pode demorar muito, mas também não pode ser tão rápido assim. De 5 a 10 segundos. Junto, você vai verificar simultaneamente, segundo o protocolo da American Heart, você irá verificar a respiração da vítima. Então veja que o primeiro elo da cadeia de sobrevivência, o reconhecimento da parada é checar responsividade, checar pulso carotídeo de 5 a 10 segundos e checar a respiração da vítima. Aqui nesse momento, pessoal, você tem 2 caminhos a ser percorrido, tá? Presta atenção aqui, ó, por gentileza. 2 caminhos a ser percorrido. Primeiro caminho é o seguinte, ó, suponha que na verificação desse paciente, você verificou que o seu João, lá na clínica médica, está irresponsivo e inconsciente. O pulso dele, olha aqui, está presente, olha que eu estou marcando aqui, ó, o pulso presente, mas a respiração está ausente. Pulso presente, respiração ausente. Você está diante de uma parada respiratória. O seu João numa parada respiratória, ou seja, ele não está respirando ou está em gaspe, né? E o pulso está presente ainda, você não vai fazer RCP, você vai fazer uma ventilação de resgate, porque o coração dele ainda está batendo, tá? Ele está numa parada respiratória. Pulso presente, respiração ausente, parada respiratória, ventilação de resgate. E a pergunta é, quantas ventilações são?
Pois é, no nosso mapa mental já está bem claro aqui para vocês que é uma respiração a cada 6 segundos no adulto, tá bom? Na pediatria vai ser uma a cada 3, pela metade, tá? Então no adulto de 1 a cada 6 segundos, tá bom? Dá ali quase uma ventilação a cada, 10 ventilações a cada minuto, basicamente ali, dependendo do socorrista, tá? Enfim, meu povo, essa ventilação ela tem uma técnica a ser feita, que é a técnica do C e do E. Que técnica é essa? É a técnica de acoplamento. Tá? Você vai acoplar a máscara da bolsa válvula máscara na técnica C e E. O C é para você acoplar, né, ajustar a máscara ao nariz e boca da vítima, e o E para você abrir a via aérea e fazer a manobra chin lift, a hiperextensão da coluna cervical. Beleza, pessoal? Então olha aqui, esse é o primeiro caminho a ser percorrido. Você tem o primeiro elo da cadeia. Você vai verificar a parada, você pode ter dois caminhos. Primeiro, parada respiratória, você vai fazer a ventilação de resgate. O segundo caminho a ser percorrido é esse. Você verificou o seu João, pulso ausente, respiração ausente, você está diante de uma parada cardiorrespiratória. E é aí que começa o jogo. Porque na parada cardiorrespiratória, pessoal, você vai fazer o protocolo da American Heart de PCR, que é, você vai aí, a RCP de alta qualidade. Presta atenção aqui, meu povo, olha aqui, eu estou mostrando para vocês que agora nós já estamos no segundo elo da cadeia de sobrevivência. Primeiro elo, reconhecer e chamar ajuda. Segundo elo, RCP de alta qualidade. E uma pergunta que sempre vai cair nas provas. O que é uma RCP de alta qualidade? Você tem alguns critérios para isso. Bom, você sabe que na RCP de alta qualidade, você tem que ter uma profundidade de 5 a 6 centímetros no adulto. Além disso, você tem que ter uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto no adulto, beleza? Você tem também, olha aqui que interessante, eu já até coloquei aqui, ó, suporte avançado para nós. Olha aqui, você tem que manter uma fração de ejeção de CO2, né, uma PaO2, de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Como assim, Guilherme? Gente, presta atenção aqui, ó, vem aqui comigo, por favor. Você está comprimindo o tórax do seu João. Quando você comprime numa profundidade de 5 a 6 centímetros, numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto, o que você está fazendo ao comprimir o tórax do seu João é fazendo que ele exale CO2 pela via aérea. Ele exalando esse CO2, há um equipamento chamado de capnografia que capta essa quantidade de CO2. E a American Heart ela falou o seguinte, galera, seguinte, ó, de 35 a 45 milímetros de mercúrio de CO2 é uma boa RCP. Ou seja, uma PaCO2 de 35 a 45 milímetros de mercúrio, aquilo que sai do seu João, o CO2 que sai do seu João, significa um bom indicativo de uma boa RCP. Tudo bem? Se esse número estiver muito abaixo, significa que a RCP está muito fraca, né? Uma profundidade muito baixa, uma frequência muito baixa, ok? Ou muito alta, significa que você está afundando demais e indo muito rápido. Beleza, meu povo? Então, ok. Qual que é o outro indicativo de uma boa compressão? A troca do socorrista a cada 2 minutos ou antes, em caso de cansaço. Beleza? Isso é um outro indicativo. A cada 2 minutos, troca o socorrista ou antes, em caso de cansaço. E, óbvio, o retorno total do tórax. Olha como a coisa vai se desenhando aqui para nós, ó. Você já tem aqui, ó, na cadeia de sobrevivência, 2 elos e com as suas devidas funções, ok? Bom, vamos tocar o nosso barco e aí nós temos um socorrista, uma compressão contínua. Então vamos supor que você está atendendo o seu João. Você reconheceu a parada, chamou ajuda, a ajuda não veio ainda. E você está lá já iniciando a compressão de alta qualidade. A ajuda não chegou. Enquanto a ajuda não chega, mesmo que você tenha equipamento, a sua função é só fazer compressão.
Um socorrista, compressão contínua. 2 socorristas, 32. E não à toa o AMBU está aí, como representação de imagem. Essas imagens, pessoal, não são à toa, tá? É justamente para você memorizar os pontos mais importantes que eu quero chamar a sua atenção, ok? Um socorrista, então, compressão contínua 2, 30 compressões para 2 ventilações. Lembra da técnica C e E, ok? Beleza, então. Bora então para o nosso terceiro elo, galera. Terceiro elo da cadeia de sobrevivência única, desfibrilação, ok? E você vai desfibrilar todos os ritmos? Claro que não. A desfibrilação, ela será aplicada aos ritmos chocáveis. E quais são eles? FV e TVSP, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, ok? Bom, o choque ele vai se dar tem 2 tipos de aparelhos, né? Um menos usado e outro mais usado recentemente. Primeira coisa é o desfibrilador monofásico, só tem uma fase. Qual é a fase dele? Liga, desliga, choque ou sem choque. Só isso. Por isso que o desfibrilador monofásico, você vai dar um choque de 360 joules. Não tem como você modular ele para menos ou para mais. É 360 e acabou, tá? Já no desfibrilador bifásico, tem como você modular isso, que vai de 200 a 360 joules, ok? Se você desconhecer o equipamento e não souber se é um desfibrilador monofásico ou bifásico, vá na maior carga que existe ali do aparelho. Tá? Isso é uma pegadinha muito comum de concurso público na área da saúde. Fechou, meu povo? Então olha aqui como o nosso mapa mental ele já está se desenhando, ok? Bom, o choque eu só vou dar em ritmos chocáveis, que é FV e TVSP, ok? E essas são as voltagens ali que eu acabei colocando para vocês. Agora, nos ritmos não chocáveis, você não vai dar o choque. Então, o que você tem para fazer? Olha aqui, é a ESP e a sistolia, você vai para a ressuscitação avançada. E o que é a ressuscitação avançada? Olha aqui, o próprio desenho mostra para nós. A medicação. Guilherme, então peraí, no ritmo chocável eu vou dar o choque. A prioridade é choque, nessas voltagens aí. Sim. E nos ritmos não chocáveis, a ESP e a sistolia, você vai continuar a RCP de alta qualidade. Olha aqui, ó. Você vai continuar a RCP de alta qualidade, só que você não vai dar o choque. Que medida você vai fazer? Ressuscitação avançada, que são as medicações. Olha aqui, meu povo, presta atenção. Não confunda, hein? Presta atenção. Olha aqui, rapidinho. Nos ritmos não chocáveis, que é o que eu estou falando aqui para vocês, a ESP e a sistolia, você vai continuar a RCP, só que você vai aplicar imediatamente, olha aqui, a adrenalina. A adrenalina é a droga de primeira escolha em PCR. Só que para ritmos não chocáveis, ela tem que ser administrada imediatamente. Enquanto que nos ritmos chocáveis, a adrenalina ela será aplicada só após o segundo choque. Beleza, gente? Atenção, tá? A adrenalina ela vai ser administrada em todos os casos. Só que na ESP e a sistolia, ela é mais imediata. Enquanto que no ritmo chocável, a prioridade inicial é o choque e depois a adrenalina. Deu para pegar? Lembre-se da adrenalina 1 mg de 3 a 5 minutos. A primeira escolha de administração dessa adrenalina é EV e a segunda escolha intraóssea, tá? Bom, dito isto, eu vou para outras drogas. Drogas essas chamadas de refratárias ao choque. Meu povo, presta atenção aqui por gentileza, tá? Ó, já vou colocando aqui para a gente já destrinchando com vocês. Olha isso aqui. Por favor, não confunda, tá? A adrenalina eu vou dar, tanto que ó, tem ligação aqui ó, bonitinho com os ritmos, tá? Ó, adrenalina eu vou dar nos 4 casos de PCR, nos 4 ritmos.
Só que a amiodarona e lidocaína, eu só vou administrar elas em ritmos chocáveis, presta atenção, ritmos chocáveis, refratários ao choque. Ou seja, no ritmo chocável, a minha prioridade não é o choque, ó, não estou aqui falando para vocês que é o choque. Ok, se isso não der certo, aí sim eu vou para amiodarona e lidocaína. Tá? Então, a amiodarona e lidocaína são o time reserva, tá? Dos ritmos chocáveis. E o que as bancas adoram te cobrar? A dose, tá? Mas, gente, não é difícil você memorizar. Olha aqui, não quero que você memorize tudo, tá? Primeiro tópico, amiodarona. A amiodarona, você vai dar a primeira dose 300 miligramas e a segunda dose, metade da primeira. Ok? Enquanto que a lidocaína, a primeira dose é de 1 a 1,5 miligrama por quilo no adulto. A segunda dose é metade da primeira. Ou seja, no frigir dos ovos, meu povo, você só precisa agravar a primeira dose, porque você sabe que a segunda dose é sempre a metade. Beleza? Deu para pegar? Olha aqui como o nosso mapa mental ele está ficando bacana. Ok? Olha aqui que bacana como está o nosso mapa mental. Fechou? Vamos lá, ó, presta atenção, nós já temos 4 elos da cadeia de sobrevivência única que eu acabei de falar para vocês. Vamos então para o nosso quinto elo, que são os cuidados pós-parada. E atenção sempre com o desenho, gente, tá? Não é à toa que eu deixei eles aqui. Os cuidados pós-parada, meu povo, ó, primeiro tópico que você vai ter como função, ou seja, o seu João, olha aqui, presta atenção, você reconheceu a parada dele, você chamou ajuda, você iniciou uma RCP de alta qualidade, você desfibrilou o seu João, você deu adrenalina pro seu João, você deu amiodarona pro seu João, beleza? O seu João voltou, olha que beleza. Agora você vai para os cuidados pós-parada do seu João, tá? E o primeiro tópico para cuidados pós-parada são os neuroprognósticos multimodais. O que é isso? Bom, você sabe que quando o coração para, a circulação, obviamente, ela para e, consequentemente, um dos órgãos mais agravados é o cérebro. Beleza? Então, nós queremos ver como é que está o seu João. Será que essa PCR afetou o cérebro dele? Será que teve uma hipóxia prolongada e, consequentemente, um agravamento da sua condição posteriormente? E aí serão feitos, pessoal, vários exames, eletrocardiograma, eletroencefalograma, beleza? Ixi, tem muito exame a ser feito, isso é muito pouco cobrado. Mas o que a banca cobra? Função perceber o neuroprognóstico multimodal como uma das primeiras ações a serem feitas aqui, ó, do cuidado pós-parada, ok? O segundo cuidado a ser feito é manter a saturação do seu João, de 90 a 98 saturação, beleza? De 90 a 98. Além disso, eu tenho que manter uma PAM, uma pressão arterial média mínima, maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio. Gente, simples, ó. Primeiro eu quero ver se afeta o cérebro. Segundo, eu quero ver se a oxigenação dele, eu tenho que manter a oxigenação dele legal. Eu tenho que manter a pressão arterial dele legal. E o próximo tópico, manejo de via aérea. Tá? Ou seja, até aqui, ó, até aqui o seu João, vamos supor que ele não tenha sido entubado, tá? Você focou na RCP, você focou na desfibrilação, na adrenalina, mas você não entubou o cara, nem colocou uma máscara laríngea nele. E agora ele fala, olha, agora que o seu João voltou, dependendo do seu estado clínico, é legal que se obtenha uma via aérea avançada, tá? Para manter os cuidados pós-parada, beleza? Bom, opa, voltei aqui sem querer. E o próximo tópico é o controle de temperatura. E esse controle de temperatura, eu tenho 2 caminhos, tá? Isso foi um tabu quebrado na última atualização da American Heart 2025, tá bom? Antes era resfria todo mundo, agora não precisa resfriar todo mundo. Calma lá, vamos com calma. Qual que é? O primeiro controle de temperatura que nós temos como alvo é a hipotermia, que é manter o paciente de 32 a 34 graus. Quando que é indicado esse tipo de ação? Quando o paciente está comatoso. Ele volta da PCR comatoso e o neuroprognóstico não é muito legal.
tá? Já a segunda medida é manter o paciente em normotermia, ou seja, é uma medida apenas para evitar febre. Tá até assim no protocolo da American Heart, evite febre, tá? De 36 a 37,5, beleza? É o paciente que acaba voltando com sinais estáveis, né, e melhor condição clinicamente. E o outro tópico para cuidados pós-parada é a intervenção coronária percutânea. Fechou? Muitos nossos pacientes, eles entram em PCR, no caso o seu João como exemplo, devido a um IAM, tá? E aí eu preciso corrigir isso se for o caso. Beleza, meu povo? E o último elo da cadeia de sobrevivência, o nosso sexto elo, o nosso sexto elo dessa corrente que nós iniciamos a falar recentemente, olha aqui, é a recuperação e sobrevivência do nosso paciente. Perceba aqui a nossa cadeia de sobrevivência formada com as suas condutas feitas. Beleza, meu povo? Essa foi a explicação mais simples que eu consegui fazer, mais rápida e visual para vocês da nossa cadeia única de sobrevivência em um mapa mental. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, 6 elos. Quais são esses 6 elos e a sua sequência? Isso é muito importante. E cada ação desses elos. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, valeu e até a próxima.